Unidos. Vamos lá para a Europa, porque o Partido Trabalhista é o vencedor das eleições no Reino Unido. O grupo de esquerda confirmou o favoritismo nas pesquisas e garantiu maioria absoluta no parlamento britânico, com pelo menos 412 eleitos contra 120 conservadores. Quem traz todos os detalhes para a gente dessa disputa, desde ontem acompanhando o processo eleitoral lá no Reino Unido, é o nosso correspondente Luca Bassani, que segue na Europa. Luca, boa tarde para você. O atual primeiro-ministro Rishi Sunak já falou alguma coisa, já reconheceu a derrota? Como é que está a situação? Já sim, Lívia. Nos países verdadeiramente democráticos, isso acontece relativamente rápido. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que, assim como pontuamos ontem, o Partido Trabalhista teve o que os britânicos chamam de uma landslide victory, uma vitória esmagadora, na qual mais de 410 cadeiras foram, então, ganhas pelos trabalhistas do parlamento de 650 cadeiras. Os conservadores, por sua vez, tiveram um dos piores resultados em toda a sua história de tradição na política britânica, ficando na faixa dos 120 assentos. Também tivemos um avanço significativo dos liberais democratas, um partido liberal do aspecto econômico, aumentando em quase 50 cadeiras e ficando lá na terceira posição por volta de 60 cadeiras. O fato é que os britânicos, depois de 14 anos de governo conservador, 5 diferentes primeiros ministros e também muitas questões econômicas complexas, complicadas, o aumento do custo de vida, a questão migratória e também a deficiência do sistema único de saúde, fez com que os eleitores buscassem um novo caminho. Inclusive ontem, já o primeiro-ministro Rishi Sunak, conservador, concedeu a vitória a Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, e também se desculpou. Nós separamos um trecho da fala do primeiro-ministro, vamos acompanhar. O país em primeiro lugar e o partido em segundo lugar não é um slogan, é um princípio que nos guia. É tudo que nós fizemos e devemos continuar fazendo. Na economia, na segurança nacional, na proteção das nossas fronteiras. O povo britânico teve que olhar para nós no olho e ver que nós podemos atender aos seus interesses. E esse trabalho não acaba agora, ele nunca acaba. As mudanças que nós fizemos são permanentes, irreversíveis, e nós devemos continuar. Nós concorremos com um partido trabalhista diferente e vamos governar como um partido trabalhista diferente. As a changed Labour Party. Na verdade, esse é o atual primeiro-ministro que foi eleito, Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, dizendo que vai colocar exatamente o país à frente dos interesses políticos e que tem muitos desafios pela frente, principalmente no aspecto econômico, no momento em que o Reino Unido enfrenta uma das maiores crises do custo de vida durante os últimos 40 anos. É bom a gente mencionar que grande parte do eleitorado não estava tão entusiasmado com Keir Starmer, mas acabou vendo no Partido Trabalhista a única opção para a mudança depois de 14 anos de uma mesma política que não conseguiu responder aos anseios da população. Agora sim, falando de Rishi Sunak, o líder dos conservadores, que concedeu a vitória e que de fato também se desculpou pela performance ruim do Partido Conservador. Mais um trecho para nós acompanharmos. O Partido Trabalhista venceu essa eleição e eu liguei para o Sr. Keir Starmer para parabenizá-lo pela vitória. Hoje, o poder vai passar de mãos de forma pacífica e ordenada, com boa vontade de ambos os lados. Isso é algo que deve nos dar confiança no futuro e estabilidade do país. O povo britânico entregou um veredito sério nesta noite. Temos muito a aprender e refletir, e eu assumo a responsabilidade pela derrota. Para os tantos candidatos conservadores esforçados que perderam nesta noite, apesar dos seus esforços incontáveis, seu histórico de entrega local e sua dedicação às suas comunidades, eu sinto muito. Agora, eu vou para Londres, onde vou falar mais sobre o resultado das eleições, antes de deixar o cargo de primeiro-ministro, pelo qual eu fiz tudo. Depois, vou voltar para cá, para o lar da minha família, e espero passar mais tempo com vocês nas próximas semanas, meses e anos. Obrigado.
Acho que 2 pontos ainda são importantes de ressaltar sobre esses resultados eleitorais. O primeiro deles é que o Partido Nacional Escocês, que foi uma grande força na Escócia durante os últimos 15 anos, praticamente derreteu, perdeu quase 50 assentos e agora não é a força majoritária na Escócia, acabando com o sonho de independência ou de um novo referendo para a independência escocesa. Por outro lado, na Irlanda do Norte, o partido também nacionalista Sinn Féin, por outro lado, se tornou a maior força local e nós sabemos que essas questões territoriais, questões separatistas ou unionistas, no caso da Irlanda, podem voltar ao contexto político britânico. Para finalizar, ao contrário do Brasil ou dos Estados Unidos, onde o presidente eleito assume vários dias depois, vários meses depois, no Reino Unido essa troca acontece de maneira rápida, então o mandatário que vive na rua Downing Street, número 10, já deixará sua casa e deixará então o espaço para Keir Starmer se mudar e todo o novo governo, os novos ministros assumirem nas próximas semanas, após o encontro com o rei Charles III e a formação do governo oficialmente em nome do monarca. Luca Bassani, deixa eu aproveitar aqui. Eu sei que você não está em Londres, não está no Reino Unido, mas tem acompanhado mais próximo do que nós dessas eleições aí no Reino Unido. Em termos de população, a gente lê muitas reportagens de jornalistas brasileiros que estavam cobrindo as eleições de ontem, entrevistando pessoas nas ruas. E o sentimento que esses entrevistados nos passam, a gente está acompanhando por imagens aí, enquanto eu faço a pergunta para o Luca Bassani, do Rishi Sunak, que está se pronunciando neste momento lá em Londres. Já a gente vai trazer, além de vídeo, em áudio para você também, detalhes desse pronunciamento, tá? Com tradução simultânea aqui do Fabrício Naitz, que enquanto a gente organiza essa questão técnica, Luca Bassani, embora não em Londres, você tem conseguido perceber esse sentimento na população de que o desejo nem é uma questão de ideologia, mas de mudança. Se em 14 anos a situação não foi resolvida pelos conservadores, então que haja uma mudança para um outro sentido da esfera política? Esse é um sentimento europeu generalizado, Lívia. Você faz uma análise correta se nós observarmos as eleições europeias, mais pessoas votando para os partidos conservadores, partidos de direita. Na França também, partidos chamados ultranacionalistas ou de extrema-direita ganhando espaço. E muitos dizem que não é uma questão ideológica, não é uma questão de você ser fiel àquela ideologia, àqueles políticos, mas a necessidade de uma mudança. As falhas e as promessas não cumpridas dos políticos tradicionais, dos partidos tradicionais que tiveram a sua chance, que ficaram em muitos países 10, 15 anos no poder e não conseguiram endereçar, resolver questões fundamentais, principalmente de caráter econômico e de segurança pública relacionados com a imigração. Então, no Reino Unido, isso é bastante claro. Keir Starmer não é uma figura muito carismática, não é uma pessoa que o eleitorado conhece as suas ideias de maneira profunda, até ele acaba se colocando em uma posição mais centrista em relação aos demais candidatos do Partido Trabalhista, mas representou a mudança e acabou ganhando essa vitória impressionante e agora terá tranquilidade para governar os próximos anos. Muito obrigada, Luca. Até já.